Irradiamos pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Está aberta a reunião pública à distância da sede mundial do racionalismo cristão. Ao nosso presidente astral, Humberto Rodrigues. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Amigos, uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa reunião pública à distância. Vamos iniciar com a leitura das perguntas que são enviadas para a sede mundial do racionalismo cristão, e a primeira pergunta diz exatamente assim: a minha mãe faleceu dentro de casa. Se o espírito demora para ir para o seu mundo de luz, eu presumo que ele fique um certo tempo dentro de casa. Eu vi o espírito dela algumas vezes. Como devemos proceder? Bem, o racionalismo cristão nos orienta a termos a prática disciplinar da limpeza psíquica, com 15 minutos de reflexão, de uma autoanálise. E exatamente nesses 15 minutos é um momento também para que as pessoas elevem o pensamento em favor daqueles entes queridos que deixaram o corpo físico. Esta prática faz com que a forma de pensamento formulada pelas pessoas sejam, pela lei da atração, assistidas pelas forças superiores, são irradiadas pelas forças superiores. E, a partir deste contato espiritual, aquele espírito que deixou o corpo físico começa a ter um despertar para a espiritualidade. E vai, aos poucos, então, abrindo uma nova caminhada para as zonas de menor densidade que a Terra. E para aqueles que ficam, devem manter sempre os pensamentos elevados, o zelo pelas obrigações assumidas, seja na vida social e família, nas relações de trabalho, de estudo, exatamente para que preservem a boa assistência astral. E aqueles que têm o dom da mediunidade vidente, então, não mais sejam polos de atração por pensamentos desordenados, enfraquecidos, para atraírem espíritos do astral inferior, como foi o relato da visão astral de espíritos, que poderia ser da mãe, poderia, mas também poderiam ser espíritos em estados de perturbação que, lendo a aura dessa pessoa, então formou a imagem daquela mãe que deixou o corpo físico. Portanto, o procedimento é a limpeza psíquica diária, às 7 horas da manhã, às 9 e às 8 horas da noite, não podendo, escolha-se um outro horário, mas observe-se a disciplina, o rigor de manter sempre aquele mesmo espaço de tempo para que seja feita esta prática disciplinar. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a guiar pensamento das forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito. Tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e fortalecer para praticar o bem. A segunda pergunta diz assim: gostaria de saber por que, quando faço a limpeza psíquica com a minha bebê nos braços, eu percebo que ela fica sonolenta na parte do dia. Isso é normal? Sim, é normal. As crianças estão ainda numa fase de consolidação do seu corpo fluídico com o corpo físico. Elas vivem muito ainda a parte espiritual. Então, naqueles momentos em que a limpeza psíquica é realizada, repercute nas crianças aquele estado de sonolência próprio da pureza astral que é espargida no ambiente. E elas, então, se sentem com aquela leveza e adormecem. É importante nós destacarmos também que os pais precisam manter um estado de equilíbrio dentro do lar, calma, paciência, responsabilidade com os compromissos, enfim, um pensamento elevado,
sempre voltado para as práticas úteis que favoreçam a eles e a sociedade, principalmente a criança. E, desta forma, sempre ela poderá constatar, através da limpeza psíquica, a força que tem o nosso pensamento, a força que tem uma lei natural, que é a lei da atração, que ela vê diariamente, constantemente, na repercussão do estado de calma e de serenidade que manifesta essa bebê. Isso é muito normal, não há por que ela se preocupar, apenas ter uma certa observação com relação ao seu comportamento, aos seus pensamentos, de todos aqueles que integram a família, para manterem esse estado que ela vivencia diariamente, que é muito importante. Grande vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos superiores, que a luz se faça em nosso espírito. Tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar bem. A terceira pergunta faz assim a indagação. Quando alguns idosos, no final de sua vida física, apresentam confusão mental, fato que se observa com uma certa frequência entre os idosos, esse caldeirão de emoções, como foi falado por mim numa outra ocasião, seria por estarem se desligando gradativamente do corpo físico. As pessoas, quando envelhecem, elas vão perdendo aquele vigor que estava oposto ao momento do nascimento. Ou seja, havia toda uma expectativa, todo um trabalho de construção dos laços fluídicos para assumir um corpo físico. No envelhecimento, a própria pessoa vai percebendo de que estão cumprindo todos os seus deveres, suas obrigações estão, grande parte delas, resolvidas, e percebem, como é óbvio, que a vida física está caminhando para a sua fase derradeira. Esse pensamento, por si só, já cria toda a condição fluídica de desfazimento desses laços de forma gradativa do corpo físico. Agora, alguns vão ter confusão mental, outros vão manifestar algum tipo de fragilidade física, mas sempre em decorrência de uma ação do espírito, que está sempre ligado às obrigações, nos deveres a serem cumpridos. Daí, então, a longevidade de alguns, aqueles que ainda estão muito afetos a cumprimento de deveres e conseguem, então, estender ainda um bom período da sua vida física, outros que, pela própria decorrência dos fatos, dos acontecimentos, percebem que já estão cansados, que já fizeram muita coisa, que já realizaram muitas tarefas aqui na vida física. Então, como nós aprendemos, o princípio inteligente, ele é imaterial, mas ele é ativo, ele transforma, independentemente do corpo físico. Mas é no pensamento das pessoas que vai sendo gerada toda a capacidade, ou melhor, a condição de que esses laços fluídicos se conservem um pouco mais ou se desfaçam um pouco mais rapidamente. O fato é que a confusão mental é uma característica de algumas pessoas. Existem outras instabilidades físicas que se revelam fruto exatamente desse movimento dinâmico da vida. Grande foco, vida, universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nós e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitar e nos fortalecer para praticar o bem. A pergunta seguinte nos traz a seguinte questão. Gostaria de saber se, após concluir uma existência terrena e passar a fazer parte da pleiade do astral superior, o espírito ainda deverá cursar outras existências terrenas ou se já encerrou o que poderia aprender por aqui, passando, então, a cursar suas próximas existências em planetas mais evoluídos que a Terra.
Os espíritos que já alcançaram os mundos diáfanos, os mundos de luz puríssimas, eles, de fato, não têm mais o que aprender aqui na Terra. Todas as lições, todos os aprendizados foram assimilados, tanto assim que ascenderam a essas regiões astrais de muita evolução. Ocorre que alguns, por desprendimento, por uma vontade incontida de ajudar o seu semelhante, as pessoas se soerguerem espiritualmente, se submetem a voltarem aqui à Terra para darem exemplos, para promoverem estímulos e impulsos para que essas pessoas despertem para a espiritualidade. Mas esse retorno não se dá por exigência da sua própria evolução. É simplesmente um ato de renúncia, um ato de grandeza espiritual em favor dos seus semelhantes. A grande parte desses espíritos vão trabalhar em outras regiões, em outros campos vibracionais, em que possam cada vez mais, de alguma forma, também agirem com a sua força espiritual na transformação de todo esse universo, com todas as suas variedades de matérias, para que cada vez mais exista possibilidade de transformações da matéria e a evolução do próprio espírito. Grande foco vida do universo. E estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência dos erros, a fim de evitar e nos fortalecer para praticar o bem. A pergunta seguinte nos enuncia da seguinte forma: o que existe, ou melhor, se a trajetória evolutiva é gradativa e eterna, será que o grande foco continua evoluindo se ele já é perfeito? Se nós nos atentarmos na leitura das nossas obras, nós veremos, e acabamos de falar sobre isso, e o princípio inteligente ele é ativo, ele é transformador. Então, ele está vibrando, ele pulsa todo o tempo. Ele não está paralisado. No capítulo Espaço da obra essencial, 45ª edição, vem lá enunciado que o princípio inteligente tem poder ilimitado. E dele emana o pensamento da sua expressão máxima. Então, vejam que ele, por ter um poder ilimitado, não tem barreiras, não tem fronteiras. Ele está sempre irradiando, ele está sempre em movimento ascendente. Nós somos emanações desse poder total, desse grande foco. Estamos numa trajetória evolutiva em que buscamos cada vez mais o nosso aperfeiçoamento até um dia, enfim, nos reintegrarmos a esse ponto de onde um dia partimos. Celino Alves de Jesus, na sua obra Trajetória Evolutiva, menciona exatamente que o universo, como nós concebemos, como nós conhecemos, revela algumas fases de decrepitude, ou seja, ele está como se fosse envelhecido. E o trabalho do grande foco das suas emanações que estão em evolução é exatamente de agir, de transformar, de atuar no sentido de que novos campos vibracionais sejam vibrados. Isso tem uma causa, isso tem uma razão que escapa ao nosso senso de observação aqui na Terra. Mas tudo sempre foi regido por um princípio inteligente que busca sempre a harmonia, a evolução, o progresso e o equilíbrio. Dentro desse contexto maior, nós nos inserimos, fazendo nossa parte aqui na Terra, cumprindo bem nossas obrigações, respeitando o semelhante, integrando sempre grupos em que possamos aprender e ensinar. Isto parece pouco, mas não é. É exatamente essa função que a inteligência universal vibra, irradia, para que desse conjunto, cada vez mais, a matéria venha ter condições de se transformar e proporcionar meios de manifestação do princípio inteligente. Grande vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamento às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos ciência de nossos erros, a fim de
luz e nos fortalecer para praticar o bem. A pergunta seguinte indaga se o racionalismo cristão acha ruim a obra de Chico Xavier, qual a importância dessa obra, porque tem tanto espaço na mídia e se ela tem alguma validade. Olha, o racionalismo cristão tem a sua própria filosofia, ela tem seu repertório próprio, sua história de 112 anos. E nós não nos imiscuímos nas orientações, nas vertentes, nas filosofias que os outros adotam. Nós temos a certeza de que todos aqueles que estão movidos por um bom objetivo de ajudar o próximo, de servir ao seu semelhante, de cultivarem pensamentos desmistificadores, que valorizem e que expandam esse conhecimento para que as pessoas aprendam a valorizar a si própria e ao seu pensamento, estarão sempre ao abrigo de uma iluminação astral poderosa. Então, dentro dessa visão, nós não iremos apontar nunca se A, B ou C está certo ou errado. Todos que cumpram seus deveres. Grande convida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos ciência de nossos erros, a fim de evitá-los, nos fortalecer para praticar bem. A próxima pergunta, de novo, se refere a Chico Xavier. Enquanto encarnado, foi considerado um ícone do espiritismo kardecista. Pode-se afirmar que seu espírito pertence ao astral superior? Não, não temos como afirmar essa hipótese, essa situação. Não cabe a nós, não temos essa penetração nos campos, nas dimensões espirituais, para fazermos esse tipo de afirmação. O que sabemos é que todos aqueles que cumpriram bem seus deveres, que têm uma larga bagagem espiritual de serviços prestados para a humanidade, sem dúvida alguma, ao perderem o corpo físico, encontram condições de ascenderem a mundos mais diáfanos. Isso é uma decorrência de uma lei de causa e efeito, de uma lei de atração. Então, dentro desse contexto, não há por que estejamos a indagar a possibilidade do espírito de Chico Xavier ou de qualquer outra pessoa que tenha tido uma grande penetração na mídia esteja hoje desfrutando das belas e das arejadas paragens do astral superior. Grande foco do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos, forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e fortalecer para praticar o bem. A última pergunta que nós vamos comentar diz assim: quando estou dormindo, meu espírito fica ligado ao meu corpo por laços fluídicos. Se tenho pesadelo, será que estou tendo contato com espíritos do astral inferior? Muito provavelmente, sim. E não só pelos movimentos do dia, das datas próximas, mas muito também em função do próprio corpo fluídico, com a sua bagagem de experiências que são acumuladas ao longo das existências. Ali estão reveladas sensibilidades, ali estão reveladas pontos de vista, opiniões, uma certa densidade fluídica que facilita ou não esse contato em momentos de maior oscilação com esses espíritos que estão quedados no astral inferior. Recomendamos sempre, como ninguém tem domínio absoluto da sua sensibilidade, que as pessoas irradiem nas horas disciplinares, de manhã à noite, às 7 da manhã e às 8 da noite, e ao se prepararem para o sono reparador, façam também a limpeza psíquica para não passarem esse desconforto de um pesadelo. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos a forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito. Tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem.
Bem, amigos, encerramos a nossa parte aqui das explanações. Agora vamos ouvir uma orientação do presidente astral do Racionalismo Cristão, Humberto Rodrigues. Orientação de Humberto Rodrigues, presidente astral do Racionalismo Cristão. Muitas dúvidas que as pessoas têm a respeito da espiritualidade se deve à falta de conhecimento a respeito dela, evidentemente. Mas, à medida que estudam, vão se esclarecendo e passam a ter uma visão diferente da vida. Ficar presa exclusivamente à visão materialista do viver traz grandes sofrimentos para a pessoa, pois não entende por que sofre ou passa por situações aflitivas. Aí se revolta contra tudo, irrita-se com o semelhante, sente-se injustiçada, acha que merece ou pensa estar sendo castigada por suposta divindade. Por isso, aconselhamos nas casas racionalistas cristãs o estudo da espiritualidade, para que o esclarecimento evite os transtornos próprios da vida. De acordo com a forma de conduzir a vida, a lei evolutiva de causa e efeito se faz presente em todos os atos dos seres humanos, tanto nos bons quanto nos maus procedimentos. Se fizerem o bem ao semelhante, estarão fazendo a si próprios. O mesmo acontece quando o mal é feito, pois nada acontece por acaso. Todavia, não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe, diz o ditado português. São muitas as maneiras de resgatar erros trazidos de existências passadas, ou na presente, pelo mau uso do livre-arbítrio. Muitos seres trabalham incessantemente pela humanidade com essa finalidade em trabalhos filantrópicos, na cura de doenças ainda consideradas sem cura, num sem número de atividades que só engrandecem o espírito, como a realizada nas casas racionalistas cristãs. Então, estudar a espiritualidade, procurar se esclarecer cada vez mais, usar o livre-arbítrio voltado para o bem, ter bons pensamentos, não julgar quem quer que seja, são procedimentos desejáveis aos seres humanos. Assim fazendo, estarão cumprindo as leis evolutivas que a todos alcançam, tendo, cada vez mais, uma visão diferente da vida. Irão entender por que passam por determinadas situações. Mesmo que não tenham consciência do que fizeram no passado já distante, irão sentir que são experiências que servem de aprendizado, que levam ao aprimoramento e crescimento espiritual. A finalidade do mundo é proporcionar condições aos seus habitantes, espíritos que são, para que sejam melhores a cada existência, conscientes de que precisam bem cumprir seus deveres, sendo honestos, valorosos, usando os atributos espirituais no modo correto de conduta, na forma de agir, seja com quem for. O que aconselhamos é a maneira correta de viver, para que todos cresçam e evoluam espiritualmente. Estudem a filosofia racionalista cristã com carinho, aprofundando-se na vida transcendental sempre mais, para que sejam melhores a cada dia e entendam tudo por que passam em suas vidas. Irão entender, sim, com certeza. Humberto Rodrigues, presidente astral do Racionalismo Cristão. Ao nosso presidente astral, Humberto Rodrigues. Grande fonte vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em esse espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Ao astral superior, grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Ao nosso presidente astral, Humberto Rodrigues. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores
para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Amigos, foi uma satisfação desfrutar da companhia de todos os senhores, de todas as senhoras. Uma boa noite a todos. Até a próxima. Está encerrada a reunião. Até mais. Até a volta.